paz do Senhor Jesus, estou aqui novamente para trazer uma palavra de Deus ao teu coração, palavra essa que tem o poder de transformar a tua vida. Eu espero que você esteja bem, feliz na presença do Senhor e com certeza Deus tem cuidado de você, amém? Eu quero trazer aqui uma palavra hoje ao teu coração. Se encontra aqui no livro do profeta Jeremias, glória a Deus. O livro do profeta Jeremias, no capítulo 7, eu vou ler apenas o versículo 23, que diz assim: Mas lhes ordenei isto, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordenar, para que vos ocorra tudo bem. Glória a Deus, aleluia. Esse livro aqui, né, do profeta Jeremias, o Senhor está trazendo uma mensagem de juízo à porta do templo do Senhor. Deus estava mais uma vez alertando o seu povo sobre os critérios, né, que Deus tem para que se tenha a Ele como Deus e ser, consequentemente, o seu povo. Queridos, é algo tão interessante que a gente vê hoje em dia, porque tem pessoas que, a maioria das pessoas hoje, elas têm na mente, né, elas acreditam até que Deus é o Deus delas, independente da maneira com que elas vivam. E na sua vida vai dar tudo certo, porque Deus é com ela. Então, amém, né? É mais comum hoje em dia você ver pessoas que nem são evangélicas, mas elas dizem assim: em nome de Jesus, amém. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu creio que você já deve ter visto isso, né? Ou então, se você ainda não aceitou Jesus, talvez você tenha aí esse costume, esse hábito de falar assim. Os jargões evangélicos está mais comum hoje na boca de até daqueles que não são evangélicos, não é verdade? Mas, queridos, quando a gente vai para a palavra, porque todo evangélico, todo aquele que é salvo em Cristo, todo aquele que crê no Senhor Jesus como seu Salvador, ele não vive por conta própria. A nossa fé é baseada, ela é embasada na palavra. É o manual da nossa fé e prática. É a palavra de Deus. Nós não vivemos por achismo, nós não vivemos por decretos, não vivemos por sistemas, não vivemos por cultura, nós vivemos pela palavra, a palavra de Deus, que é revelada a nós para que nós venhamos a ter uma oportunidade de ser salvo e andar na presença do Senhor. Então, quando a gente vai para a palavra, a gente vê aqui que a situação não é bem essa, né? Esse verso 23 que eu li, o Senhor está dizendo aqui: mas ordenei isto, dai ouvido às minha voz, e eu serei o vosso Deus. Olha só. Então, como que eu posso ser, como que Deus pode ser o meu Deus, não é? Tem pessoas que dizem assim: eu não frequento igreja, mas eu tenho o meu Deus. Deus é o meu Deus. Mas olha o que o Senhor está dizendo aqui. Dai ouvido à minha voz, e eu serei o seu Deus. Então, talvez você esteja perguntando assim: mas como que eu posso fazer para que Deus seja o meu Deus? Olha o que ele está dizendo aqui. Dai ouvido à minha voz. O que significa isso? É você ouvir a voz do Senhor, que é a sua palavra revelada. É você ler e escutar tudo que Deus está falando aqui. E segundo esta palavra, você andar nela, você obedecer a ela, você viver por esta palavra. Isto é o exercer o que o Senhor está dizendo aqui. Ouve a minha voz e eu serei o vosso Deus. Porque uma verdade, queridos, é que Deus, ele não tem compromisso. Deus não tem aliança com quem não ouve a voz dele, com quem não dá ouvidos à sua voz, com quem
escolher o método de vida para si. Deus não tem aliança com esse. Então, automaticamente, Deus não é o seu Deus. O Senhor está dizendo aqui, dai ouvido à minha voz e eu serei o vosso Deus e vós serei o meu povo. Então, para que nós pertençamos a Deus e Ele seja o nosso Deus, é necessário dar ouvido à sua voz, à sua palavra. Porque, queridos, para servir a este Deus santo, perfeito, inigualável, é necessário ser do seu jeito. Eu não posso servir a Deus do meu jeito. Eu não posso querer que Deus seja o meu Deus, sendo que eu quero viver da minha maneira. Não. Se eu quero pertencer ao povo de Deus, se eu quero pertencer a Deus, eu tenho que escutar, dar ouvido, obedecer a voz, as regras deste Deus. Isso aí é mais do que lógico. Humanamente falando, quando você quer pertencer a um determinado grupo de empresa que trabalha, você tem que assinar um termo concordando e aceitando as regras que é imposto naquela empresa. Quando você quer se associar a um clube, você também assina um termo concordando com as regras que aquele clube ele tem. Seja qual for o grupo, a maneira que você queira hoje pertencer a algo, você tem que concordar com as normas daquele algo. Com Deus não é diferente. Com Deus ainda é muito maior, porque Ele é santo, Ele é perfeito. Deus não é Deus que aceita bagunça. Deus não é Deus que vai empurrando com a barriga, não. Isso é coisa nossa, homem falho. Deus é puro, Deus é santo. Então, para ter Ele como meu Deus e para eu pertencer a Ele, eu tenho que dar ouvido à sua voz. Eu tenho que viver de acordo com a palavra dEle. É assim que funciona. Aí ele continua dizendo, andai em todo o caminho que eu vos ordenar, para que vos ocorra tudo bem. Engraçado que tem pessoas, ela quer que tudo na vida dela ocorra muito bem. Mas ela não tem sequer o compromisso de andar em todo o caminho que Deus ordena. Ela não lê a palavra, ela não procura saber o que Deus está reservado para ela, ela não dá ouvido à voz de Deus, ela não pede a Deus, Senhor, isso aqui é para mim fazer, não é? Senhor, eu faço isso, eu não faço. Ela não pede autorização, ela simplesmente faz o que dá na telha, mas ela quer que tudo ocorra bem. Nós, seres humanos, somos assim. Nós queremos agir por conta própria, mas não queremos sofrer as consequências das nossas atitudes. Irmãos, Deus não é faxineiro para arrumar nossa bagunça. Ele é Deus, Ele é o Pai, Ele é o soberano, é Ele quem manda. Então, se eu quero que tudo ocorra bem na minha vida, eu tenho que atentar, dar ouvidos a tudo que Deus ordenar para mim fazer. Sabe por quê? Porque Deus se responsabiliza com aquilo que Ele manda você fazer e não com aquilo que você quer fazer. Deus nunca vai se responsabilizar pelas coisas que eu fiz por conta própria, não. Se eu fiz por conta própria, então eu que vou ter que arcar com as consequências. Agora, quando é Deus quem me ordena e eu faço, aí é Deus quem vai se responsabilizar. Leia a Bíblia, você vai ver isso na Bíblia. Quando Deus levanta o profeta, a primeira palavra que Deus diz a ele é, não temas, porque eu sou contigo. Por quê? Porque tudo aquilo que o profeta vai dizer não vem dele, vem de Deus. Então Deus vai cuidar, Deus vai fazer com que aquela mensagem seja feita conforme a vontade de Deus e Deus vai se responsabilizar pelas consequências daquela palavra. E é assim que funciona, irmãos, a Bíblia. É assim que funciona a vivência com Deus. Se você quer que tudo ocorra bem na tua vida, se você quer ter a bênção de Deus sobre você, não basta apenas ouvir hinos, não basta apenas escutar, assistir mensagens no YouTube ou em uma igreja qualquer, não. É muito mais do que isso. Deus disse a Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, Abraão. É isso que Deus quer de mim, queridos, é isso que Deus quer de você.
tenha compromisso com Deus, se santifique, se purifique, se afaste do pecado, abandone as práticas pecaminosas, dá ouvido à palavra de Deus, leia, medite, escute o que Deus quer falar com você, e aí você vai ter a bênção de Deus sobre a tua vida, e aí Deus será o teu Deus, e aí você pertencerá a Deus também. Aleluia! Porque com Deus não tem barganha, com Deus não tem arrumadinho, jeitinho brasileiro, com Deus não tem isso. Ou dá ouvido à palavra, ou ouve a voz de Deus e obedece, ou Deus não se responsabilizará pelas consequências da nossa escolha e das nossas atitudes. Então, queridos, isso é Bíblia, isso é palavra. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que nós venhamos a conseguir fazer isto que o Senhor está pedindo. Dar ouvido à palavra dele. Ouvir a voz do Senhor. Andar em todo o caminho que ele ordena, para que nós possamos pertencer a ele e ele ser o nosso Deus, e para que tudo na nossa vida ocorra muito bem. Amém? Que Deus te abençoe. Medita nessa palavra. Ainda há tempo, vamos melhorar em nome do Senhor Jesus e que ele continue te abençoando.